Atos dos Apóstolos. Capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: o que vocês preferem? Ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês.
Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém. E eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: Homens de Siquém, me escutem! E Deus escutará vocês. Uma vez, as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então, disseram à oliveira: Seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí, as árvores pediram à figueira: Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então, as árvores disseram à parreira: Venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí, todas as árvores pediram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: Se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. Será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que eles mereciam? Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos medianitas. Mas hoje, vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois, fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então, sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas, se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem.
e eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho. E Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebed, foi com seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: Por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebul recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Ah, se eu fosse o líder deste povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute! Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube o que Gaal tinha dito. E mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso, faça o seguinte: durante a noite, você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã levantem-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo o que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Não são homens. São as sombras das montanhas. Veja, vem gente descendo bem na nossa frente. E um grupo vem vindo da árvore sagrada. Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que devíamos servir a Abimeleque? Pois são estes os homens em quem você estava caçoando. Saia agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos, até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Arumá, e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos. E Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo, esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade
e matou os seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes de Torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berite para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o Monte Salmão com seus homens. Pegou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois, eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida, puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim morreram todos os moradores de Torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens, mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou seu crânio. Aí ele chamou depressa o moço que carregava suas armas. Tire a sua espada e me mate. Não quero que digam que fui morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai. O crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando o amaldiçoou. Jó, capítulo 38. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com escuridão.
Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da Terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor. Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer: estamos às suas ordens. Quem deu sabedoria às aves, como o íbis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo, que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva, que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida?